Vamos lá? Vivendo a história que Deus escreveu ao meu respeito. É uma palavra que tem ardido no meu coração, eu quero estar compartilhando. Irmãos, vivendo uma história que Deus escreveu para nós. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. É um assunto bastante interessante. Eu não marquei para fazer essa live, eu entrei de forma espontânea. Por isso que às vezes demora o Facebook mandar notificações para todos os irmãos. Mas é importante a gente entender que temos que viver a história o qual Deus escreveu ao nosso respeito. Muitas pessoas estão vivendo uma história que não é sua. Nós temos que viver a nossa história. A história o qual o Senhor tem escrevido, Ele tem colocado em nosso respeito. A história que Deus escreveu ao teu respeito é sobrenatural, é uma história extraordinária. E a história que Deus escreveu tem um final que, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Joyce, Deus abençoe, bendiciones lá do Acre. Deus abençoe Ariel, Deus abençoe todos os irmãos que estão conectados agora, conectando, esperando o Facebook mandar as notificações para as pessoas. O Facebook às vezes não manda notificação. Então eu tenho que vir aqui e tenho que mandar as notificações de forma pessoal para que as coisas venham a acontecerem. Amém? Então você pode compartilhar, deixa eu colocar aqui também. Compartilhar essa live aqui. Sabe, irmãos, esperar todos os irmãos encontrarem, deixa eu colocar aqui. É isso daí. Deixa eu colocar no grupo da igreja também. Você tem vivido a história que Deus tem escrito ao teu respeito? Você tem vivido aquilo que o Senhor tem escrevido ao teu respeito, ao respeito da tua família? Você tem vivido praticamente as promessas do Senhor? Ou você tem vivido um papel que não é teu? Ou você tem vivido uma história que os outros estão escrevendo ao teu respeito? Muitas pessoas estão vivendo a história que os outros estão escrevendo ao seu respeito. E muitas das vezes nós ficamos vivendo uma história que não é nossa. E muitas das vezes as pessoas descrevem como nós somos ou como devemos ser. Mas na verdade nós temos que viver aquilo que o Senhor tem escrevido ao nosso respeito. É viver com o propósito do eterno e não viver uma história alheia. Muitas pessoas nos dias de hoje vivem uma vida sem propósito. Estão vivendo uma vida sem sentido, sem definição, porque não conseguem enxergar aquilo que Deus escreveu ao seu respeito. E quando começa a entender a história que Deus escreveu ao seu respeito, ao nosso respeito, nós começamos a olhar para as nossas fragilidades, as nossas mazelas, os nossos defeitos e pensamos, essa história não é para nós, essa história não é para mim. Quando eu olho para mim e vejo a história que Deus escreve, vejo que eu sou, eu vejo, mas essa história não é para mim, mas a história que Deus escreveu ao nosso respeito vai se concluir. E dentro desta história que o Senhor escreveu para nossas vidas, existe algo chamado processo. Muitas das vezes as pessoas têm rejeitado a história de Deus e têm vivido uma mentira, têm vivido outra história. E o chamado de Deus é para que você venha viver a história dele sobre a tua vida.
Eu quero pegar como base bíblica Salmo 139, livro de Salmos 139, versículo de número 16, o qual diz assim as Sagradas Escrituras: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Todas as coisas foram escritas. E aonde que foi escrita? No livro de Deus. Então Deus escreveu uma história ao teu respeito. Deus escreveu uma história ao nosso respeito. Agora a pergunta que temos que fazer para nós mesmos: estamos vivendo a história que o Senhor escreveu em seu livro, ou nós temos vivido a história que os outros têm escrevido nos livros deles? Muitas das vezes, quando eu vivo a história que os outros escrevem ao meu respeito, eu terei uma vida fadigante, eu terei uma vida frustrada, eu terei uma vida angustiante, eu terei uma vida de decepções. Mas quando eu entendo que no livro de Deus a minha história já está contada, já está escrita, eu tenho que procurar viver esta história. Eu tenho que procurar viver aquilo que Ele escreveu ao meu respeito no livro dele, porque Ele que me formou, Ele que te formou, Ele que te criou. Ele escreveu a história da tua família, Ele escreveu a história do teu esposo, da tua esposa. O Senhor escreveu a história do teu ministério. O Senhor escreveu a história da tua empresa, da tua profissão. O Senhor escreveu a história de toda a tua vida. Mas para entender isso, nós temos que parar muitas das vezes e temos que focar nas promessas de Deus. Mas aprenda uma coisa: nunca foca as promessas de Deus com base na tua própria vida. Porque as promessas de Deus não está definida nem pelo teu passado e nem pelo teu presente. A história de Deus está definida pelo futuro qual Ele já tem ao teu respeito. Muitas das vezes as pessoas não vivem uma nova história ou a história de Deus pelo fato que está vivendo a história passada. E a história passada está dizendo para a pessoa que ele não pode avançar. E é por isso que as pessoas têm dificuldades de viver a história de Deus, porque a história de Deus diz ao teu respeito como Ele é. E muitas das vezes, quando você vive a história dos outros, você vai viver a história como eles são. E muitas das vezes as pessoas veem a vida pela perspectiva que eles são. E muitas das vezes as pessoas contam a tua história pela perspectiva que eles veem. Outra coisa é você ver a tua história conforme Deus escreveu ao teu respeito. Quando você entende que a história de Deus que Ele escreveu a teu respeito é maior do que aquilo que você imagina, é maior do que aquilo que as pessoas imaginam de você, é maior do que todas as circunstâncias ou sofrimento que você tem passado. A história de Deus, ela vai se concluir. A única coisa que nós temos que prestar atenção é viver a história dele e não viver uma história paralela. É por esta razão que muitas pessoas perderam o sentido de vida. Por que as pessoas perdem o sentido de vida? As pessoas perdem o sentido de vida pelo fato que estão vivendo uma história o qual Deus não escreveu. Estão vivendo um propósito o qual Deus não tem escrito. E quando eu vivo a história com base naquilo que pensa ao meu respeito, quando eu vivo a história daquilo que eu quero mostrar, mas quando eu vivo a história, o que Deus tem para a minha vida, tudo se torna diferente para a minha vida, para a minha família, para a minha profissão, para o meu ministério. Então é importante que você venha entender isso. Em teu livro diz Salmos, Salmo 139, versículo 16, em teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas,
quando ainda nenhuma delas havia. O dia de amanhã já está escrito pelo Senhor, mesmo você ainda e eu não, que nós não temos vivido. Mas o dia da manhã já está escrito pelo dedo de Deus. O dia de amanhã Ele já tem pronto para a tua vida. O dia da manhã Ele tem pronto para a tua família. Qual é o problema da frustração? É quando eu vivo outra história. É quando eu resolvo viver a história do meu passado. Quando eu olho para o passado, quando as pessoas olham para o seu passado e tenta viver conforme o passado, ele não consegue romper no presente e nunca consegue conquistar aquilo que Deus tem planejado no seu futuro. Por esta razão, muitas pessoas têm se decepcionado, muitas pessoas têm ficado tristes, amarguradas, angustiadas, depressivas, ansiosas, ansiosos. As pessoas têm desenvolvido síndrome de bipolaridade e tantas outras coisas pelo fato que não conseguem enxergar a história de Deus. Deus escreveu a tua história. E na tua história o teu livro já está pronto. O Senhor colocou o nome do livro. Esse livro aqui se chama Metanoia, né? Esse outro livro aqui se chama Deus te fez com um propósito. Então esse livro, ele tem um propósito, quem escreveu ele. E você tem o teu livro, Deus escreveu o teu livro, a tua biografia. E a tua biografia, ela tem começo, ela tem meio, ela tem um final. E o final da tua biografia, apóstolo Paulo, ele sempre nos ensina e nos diz sobre todas estas coisas. Somos mais do que vencedores. A nossa vitória está naquilo que ele escreveu. A nossa vitória não está no nosso perfeccionismo. A nossa vitória está naquilo que ele escreveu ao nosso respeito. A vitória da tua família está naquilo que o Senhor escreveu ao teu respeito. Muitas pessoas não têm vivido a história de Deus. Muitas pessoas têm construído a sua própria história. Quando eu quero construir a minha própria história e quero fugir daquilo que o Senhor escreveu no livro, eu vou viver pela minha própria vontade ou vou viver pela vontade de outras pessoas. E quando eu faço isso, sempre vou ficar com um vazio no meu coração, porque o que preenche o meu coração é eu viver aquilo que Ele planejou para a minha vida. Muitas pessoas sofrem porque não tem propósito de vida, porque não tem sentido de vida, porque não conseguem enxergar aquilo que Deus tem escrito ao seu respeito. E geralmente as pessoas não conseguem ouvir o que Deus tem escrito ao seu respeito, porque vozes. Apóstolo Paulo diz assim, que há muitas vozes, e todas as vozes têm sentido. Nenhuma voz que a gente escutamos é fora de sentido. E por escutar muitas vozes, as pessoas perdem o sentido de propósito de vida relacionado à sua própria vida. Deus tem uma história para a tua vida. Deus tem algo que Ele quer fazer na tua vida. Deus tem algo na tua família. Não importa o que você possa estar passando. Não importa as circunstâncias que você possa estar enfrentando. O que importa é que Ele já escreveu todos os dias da tua vida. Quando você consegue entender isso, você vai entender que José, quando ele foi lançado na prisão, Deus criou uma crise no palácio para gerar um milagre na prisão. Quando a crise foi gerada no palácio, lembraram-se de José lá na prisão. E José foi chamado. Por quê? Porque essa história já estava escrita pelo dedo de Deus. Nós temos que entender, apóstolo Paulo nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo coopera. Aquilo que Deus escreveu não vai sair fora. Agora você tem uma escolha de viver a história que Deus escreveu ao teu respeito, ou você vai querer viver a tua própria história, você mesmo escrevendo, ou você vivendo o que os outros estão escrevendo ao teu respeito. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus e caminhar naquilo que de fato Ele tem para nós. Caminhar para de fato aquilo que Ele tem para a tua família.
Muitas pessoas não conseguem. Por que não conseguem? Por causa de muitas vozes. As vozes não permitem as pessoas viverem o propósito de Deus. Mas quando você entende que no livro do Senhor todas as coisas já foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando eu nem ainda existíamos, o Senhor, Ele formou a nossa história. Sabe, queridos, você sabe qual é a crise das pessoas nos dias de hoje? Se chama crise existencial. A crise existencial é a falta de sentido da vida. Preste bem atenção. Muitas pessoas estão frequentando igrejas, mas não têm sentido de vida. Muitas pessoas já batizaram, fizeram curso, fizeram bacharel em teologia, cursos de teologia e outras coisas a mais. Entretanto, ainda vive uma vida sem sentido. Está procurando o que fazer. Está querendo, o que eu faço? Isso daí é falta de sentido na vida. A falta de sentido gera crise existencial. O que é uma crise existencial? É por que eu existo? Por que eu faço isso? É quando você vive uma vida e você não tem o sentido da vida que você está vivendo. Quando você não tem o sentido da tua vida que você está vivendo, isso se chama crise existencial. É quando você não tem sentido porque está vivendo. É quando você não tem sentido porque você faz o que está fazendo. É quando você se cansa do que você faz porque você não tem um sentido do que está fazendo. Mas quando você entende que você vive o propósito de Deus, aquilo que era crise existencial vai se tornar em um sentido de vida. E o sentido de vida é o que nos dá força para prosseguir diante das lutas, diante das frustrações, diante das pelejas, diante dos desertos, diante de tantos desafios que enfrentamos em nossas vidas. É quando você tem um sentido, quando você tem um propósito, quando você enxerga, quando você crê, quando você começa a vivenciar página por página. O Senhor, Ele escreveu a história. De repente, o capítulo da tua história pode estar triste, pode ser um capítulo difícil, pode ser um capítulo onde você tem sofrido, chorado. Entretanto, quem vive uma vida de sentido sabe que a página vai virar. Quando você entende que a página vira, a tua história, ela recomeça de forma diferente. Por quê? Porque cada página da tua vida, o Senhor, Ele está escrevendo algo, processos. Eu estou te forjando. Eu estou te lapidando para você se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa que entenda o que é viver em resiliência, o que é viver em temperança, em esperança, o que é viver em fé. Quando você entende isso, você vai ver que o teu casamento será melhor. Quando você entende isso, você vai entender que a tua profissão será melhor. Quando você entende isso, você vai entender que você será um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor, um amigo melhor. Quando você entende isso, você vai entender que você vai se tornar e você se torna um ser humano melhor. Você se torna um cristão melhor. O sentido de vida que me faz eu ter combustível de esperança para viver. Se eu não tenho o sentido de vida, eu vivo uma crise. Ou seja, qualquer vozes vai me servir. Quando eu não sei o meu propósito, qualquer lugar para mim está bom. Quando eu não tenho uma meta, qualquer coisa já me satisfaz. Mas aquela pessoa que entende que no livro de Deus a sua história já foi contada, ele vai sempre perseverar, ele vai sempre avançar, ele vai sempre conquistar, ele vai sempre viver em determinação.
Ele não desiste. Ainda que o sangue venha na canela, ele está sempre pronto em caminhar, porque este é o propósito de Deus para nossas vidas. O salmista, ele diz, permita-me eu repetir o versículo novamente. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe. Ou seja, eu não existia, mas o Senhor já me via. Por quê? Porque eu fui gerado, você foi gerado no coração de Deus. E como Ele te gerou, e diz a Bíblia, e no teu livro, todas as coisas foram escritas. Ei, queridos, todas as coisas foram escritas. Tudo. Por isso que a palavra de Deus nos diz lá em Efésios, bendito é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele escreveu. Como que ele escreveu? Diz a Bíblia que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes dele formar o planeta, ele já tinha te elegido. Ele já tinha te escolhido. Ele já tinha te chamado. Ele já tinha colocado o teu nome, sobrenome. Ele sabia quem seriam os seus pais. Ele sabia qual cidade você iria morar. Ele sabia qual será o nome do teu esposo, esposa. O nome dos teus filhos. Ele sabia até o nome do seu animal de estimação. Ele sabia de todas as suas crises. Ele também sabia de todos os seus pontos fortes. Ele sabe de todas as coisas. E você tem que entender isso. Quando você entende isso, tudo se torna diferente. E diz a Bíblia, o quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ou seja, esta live, eu não pretendia fazer ela, mas o Senhor já sabia que eu iria fazer essa live. E o Senhor já sabia que você estaria assistindo essa live. Você pode não acreditar, mas o Senhor preparou este momento para você e para mim. Aquele que está em Deus não anda por acaso. A nossa vida não é um acidente. A nossa vida é um plano elaborado no coração de Deus. A tua vida é um projeto do coração de Deus. O salmista Davi diz no verso 17, ó quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos, qual grande são a soma deles. O salmista dizendo, Senhor, como é maravilhoso os teus pensamentos, como é maravilhoso, Senhor, a soma deles. Ele está dizendo, é impossível sondar o coração de Deus. Aquilo que Ele tem preparado para nós, é impossível sondar o coração de Deus. Ele diz, quão maravilhosa é, Senhor, os teus pensamentos. Em Jeremias, se não me falha a memória, ou Provérbios, não me lembro, que diz assim, bem sei o pensamento que tem o vosso respeito, e não pensamento de mal, mas pensamento de paz, pensamento de bem. Ou seja, Deus, Ele é Pai, Ele tem planejado coisas maravilhosas para nós. Agora a pergunta desta live é, você tem vivido a história que Deus escreveu ao teu respeito? Ou você tem vivido a história que os outros estão escrevendo ao teu respeito? Ou você tem vivido a história do ponto de vista que você vê a vida? Agora, só tem um problema. O nosso ponto de vista, como vemos a vida, é cheio de sensações. E as nossas sensações são tudo sensações. Não são realidade e nem verdade. Você pode ter uma sensação errada ao teu respeito e ao respeito de uma pessoa, mas o que prevalece é o que Deus escreveu ao teu respeito e ao respeito de outra pessoa. Você pode escolher em viver nos seus sentimentos, viver na sua bolha, ou você pode escolher e viver aquilo que o Senhor escreveu em Salmo 139, versículo de número 16. No teu livro, todas as coisas foram escritas. Você imagina
que no livro do Senhor, na biografia de Deus, está lá o teu nome. Está lá o nome da Jane, está lá o nome da irmã Divina, está lá o nome da Anne, da Débora, está lá o nome de quem estiver aí online, estará o nome, e a biografia está escrito lá o nome é seu. É seu. E o Senhor, Ele te dá a escolha para você viver aquilo que Ele escreveu ao teu respeito. Ele te dá essa escolha. Agora, muitas das vezes, por eu não ter a percepção espiritual, eu tenho escolhido viver outra história. Hoje as pessoas querem viver imitando as outras pessoas. As pessoas perderam a identidade própria, por isso da crise existencial. É quando eu quero viver uma personagem que não sou eu, ou quero imitar uma personagem que eu admiro. Isso prova o tanto que eu estou vazio de propósito, ou seja, eu estou com minha vida tendo falta de sentido. Porque quando eu encontro o sentido da minha vida, eu não vivo a vida de outra pessoa, eu vivo a minha própria história, porque a minha própria história vai acrescentar na vida de outra pessoa. Quando eu entendo o meu sentido de vida, eu vou entender que outras pessoas serão beneficiadas daquilo que eu entendi que Deus é na minha vida. Eu serei uma bênção, mas quando eu tento viver a vida de outra pessoa, eu vou querer imitá-la, e toda imitação, ela não tem vida. Toda imitação não tem vida. Toda imitação não tem graça. Toda imitação, ela é sem personalidade. Ela é uma hipocrisia, ou seja, é uma hipocrisia. É alguém que está atuando em um papel. É uma pessoa que está atuando, é um ator, mas não é o papel dele. O papel dele não é algo fictício. O papel dele é que ele vive, ou ela vive, a realidade de Deus na terra. Mas nós temos que entender esse mistério. Entender que o Senhor, Ele quer que você viva a tua realidade, viva a sua biografia. Por exemplo, esse livro aqui que eu estou lendo é de Viktor Frankl. Ele escreveu a história dele nos campos de concentração. Ele escreveu aqui a história dele. E muitas das vezes o Senhor já escreveu a tua história e você está lendo o livro dos outros. Ei, você pode até ler o livro dos outros, mas o teu livro é o mais interessante para você ler. O teu livro é mais interessante para você entender. No teu livro é o mais interessante para você ter o teu verdadeiro sentido de vida. Agora, pasme o que eu vou dizer para você. 98% de todos os cristãos, 98% de todos os cristãos não tem um sentido de vida. Ei! As pessoas não sabem por que vão para a igreja. As pessoas não sabem por que cultua. As pessoas não sabem porque, só sabem que aceitou Jesus para não ser condenado eternamente. Só sabe do livramento do inferno. Ei, mas a vida cristã é uma chamada para viver em novidade de vida. A vida cristã é uma chamada para você viver uma novidade de vida. É viver de fato a vida qual Deus escreveu ao teu respeito. A vida cristã não é uma vida alheia, sem rumo, sem destino, ou deixa acontecer. Não. A vida cristã é aquele que conhece a sua história e ele sabe o que vai acontecer, ou ele provoca um acontecimento. É o que nós temos que entender. Mas nós estamos vivendo dias que as pessoas estão procurando sentido de vida na internet. Coloca no YouTube lá uma mensagem de 10 minutos. Uma reflexão muito linda que massageia o ego e a pessoa escuta aquilo lá. Ei, o que te traz sentido é você começar a ler a sua biografia. E a sua biografia pode ser um livro grosso, ou a sua biografia pode ter vários volumes. A sua biografia pode ter o teu volume de quando você era criança. A tua biografia pode ter o teu volume de adolescência, o teu volume de jovem. O seu volume da vida adulta, e a sua biografia tem o volume da sua vida madura. E a tua biografia tem o volume também do teu ministério. A tua vida também tem o volume da tua vida emocional, da tua vida familiar, da tua vida com teus filhos.
e da tua vida com Deus. Você tem que entender isso, que a tua vida é uma Bíblia. A tua vida é uma Bíblia. Mas agora, o maior desafio que eu encontro hoje é isso. É tirar as pessoas da redundância, do ciclo vicioso de uma vida sem sentido. E funciona assim. Geralmente, quando eu não encontro sentido para a minha vida, eu começo a culpar as outras pessoas. Quando eu não encontro sentido para a minha própria vida, eu começo a culpar o ambiente, eu começo a achar culpados para apaziguar a consciência que está perdida e gerou uma crise existencial. Agora eu preciso arrumar desculpas para mim não ser flagelado na minha consciência. Aí eu vou fazer como Adão fez: Senhor, a mulher que tu me deste. Quando você entende a tua história, você é justificado. Quando você entende a tua história, tudo muda na tua vida. Quando você entende a tua história, Deus, Ele é o diretor da tua vida. O Espírito Santo é aquele que vai filmar cada detalhe da tua vida. Os anjos que vai preparar todos os cenários da tua vida. E cada cenário que você vive dentro da história de Deus é preparado pelos anjos, é preparado pelo Espírito Santo, é preparado pelo próprio Deus. Porque é Ele que é o diretor desta cena, deste capítulo, deste parágrafo. E quando você entende isso, você vai viver o melhor de Deus nessa terra. E a tua vida terá sentido, a tua vida terá um propósito. Você vai ficar livre da ansiedade e ociosidade, você vai ficar livre das doenças psicossomáticas que têm afligido a sociedade. Afinal, as pessoas têm sofrido de uma ansiedade mórbida, porque dizem que já é o mal do século. Mas quando você entende a tua história, você não terá preocupação com o dia da manhã, porque você sabe do propósito de Deus. Quando você entende o propósito de Deus, tudo se torna claro. O propósito de Deus traz clareza para a sua existência. O propósito de Deus traz clareza na tua mente. O propósito de Deus traz clareza para o teu casamento. O propósito de Deus traz clareza para o teu ministério. O propósito de Deus traz clareza para tudo quanto é teu, em nome de Jesus. O propósito de Deus faz isso quando você consegue ler os volumes, quando você consegue ler os volumes do teu livro. O seu livro é uma biblioteca muito linda. E nessa biblioteca nós temos livros, volumes, que é volumes de aflição, mas também tem um volume que se diz o volume da superação, e tem um volume que se diz o volume da resiliência, o volume de conquista. Você tem que entender o propósito de Deus. Você sabe, uma das maiores preocupações não é o tanto que eu sou intelectual, não é o tanto que eu leio, não é o tanto que eu aprendi, mas é o tanto que eu consigo viver daquilo que Deus tem para minha vida. Eu posso saber da história dos outros, eu posso saber da história da igreja, eu posso saber da história do avivamento passado, avivamento da Rua Street, de Seymour. Eu posso falar do avivamento de Gales, eu posso falar do avivamento de John Wesley, Charles Spurgeon, eu posso falar do avivamento de Moody, eu posso falar do avivamento histórico. Quando eu não tenho uma história para contar, eu conto a história dos outros. E nós vivemos em um mundo evangélico que conta a história dos outros. As pessoas estão vivendo a história dos outros, porque não consegue contar a sua história, porque não consegue
não encontrou o livro do propósito de Deus sobre a própria vida. Então, quando eu não encontro, eu vou ter que encontrar a história dos outros. E quando eu leio a história dos outros e chega numa página que eu não consigo compreender, eu vou botar defeito. Eu vou culpar. Você tem que ter coragem de viver a tua história. Você tem que ter coragem de viver aquilo que o Senhor tem colocado para a tua vida. Coragem. Coragem de viver, de buscar, de estar em Deus, de buscar em Deus, de ser o melhor de Deus na terra. Sabe, irmãos, quando eu compreendo o meu propósito, eu trago sentido para a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estão dependendo da minha clareza de propósito para eles também encontrar o deles. Por isso que o apóstolo Paulo escreve que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então a criatura está gemendo, um gemido inexprimível, estão gemendo, estão ansiosos, estão clamando, mas os filhos de Deus não conseguem se manifestar pelo fato que eles não sabem quem de fato eles são. E quando pergunta quem eles são, eles dizem: eu sou um crente, eu vou para a igreja. Infelizmente, hoje as pessoas resumem servir a Jesus de ir para o culto, né? Eu vou para o culto. Tão pobre. É uma pobreza de uma intelectualidade bíblica muito terrível, quando a pessoa consegue enxergar em servir a Deus numa frase: eu vou para o culto. Quando você consegue encontrar a história de Deus na tua vida, você vai fazer o teu culto. Você não será um mero espectador, olhando a plateia, fazendo, e você será, não. Você vai escrever a história, você vai fazer o culto. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. No versículo 2 ele diz: e não sedes conformado com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você entende isso, você vai ver que a tua vida se torna diferente. Quando você entende isso, você não vai correr atrás de subterfúgios. E deixa eu falar para vocês. Quando eu não tenho resposta em Deus, eu vou buscar resposta paralela. Quando eu não me entendo, eu vou buscar me entender naquilo que os outros dizem ou naquilo que os filósofos dizem. Você sabe, Deus não está preocupado com a sua técnica, Ele está preocupado com aquilo que você quer viver nele. Amém, queridos? Meu Deus, entrou gente aqui. Amém? Então viva a história de Deus para a tua vida. Viva a história de Deus para a tua vida. Salmo 139, versículo 16. Marca bem esse versículo. Grifa na sua Bíblia. Imprime uma folha com esse versículo aberto e diz assim: eu quero viver isto. Eu quero viver esta história. Eu quero viver a minha história. Eu quero viver a minha história. Não quero mais viver a história que os outros contam de mim. Quero viver a minha história. Quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família. Faz isso. Você vai entender que você vai descobrir o sentido de vida. Você sabe, Dr. Myles Munroe diz assim que pior do que estar morto é uma pessoa que vive uma vida sem propósito. Você sabe que a coisa mais graciosa que temos na vida é quando nós conhecemos a Jesus. A segunda coisa mais graciosa na vida que nós encontramos é quando entendemos por que existimos.
E somente em Jesus nós conseguimos descobrir por que existimos e por que estamos aqui, qual é o nosso propósito. É difícil falar de propósito em um mundo tão vazio. É difícil falar de propósito onde as pessoas preferem viver de forma virtual. É difícil falar de propósito quando as pessoas elas já decidiram em viver a história o qual estão contando delas. É difícil falar de propósito quando não consegue enxergar o propósito de Deus dentro do seu próprio propósito. É difícil falar de propósito. É difícil falar dessas coisas. Sabe, irmãos, sabe, a gente viver o propósito de Deus é você andar na contramão deste mundo. Quando eu falo andar na contramão deste mundo, não estou falando do mundo pecaminoso, não, nesse não. Eu falo das ideologias religiosas e filosofias religiosas. As pessoas colocaram o evangelho dentro de um quadrado e pensam que o evangelho é só aquilo que eles conseguem ver. O evangelho de Cristo é muito mais, ele é muito mais. E de fato falar do evangelho de Cristo como ele é assusta muitas pessoas. Algumas pessoas me chamam de radical. Somos radicais. Para quem vive uma história paralela, quem vive um propósito é radical. Porque não dá para entender alguém que vive pela fé, de fato é radical. E de fato eu não consigo entender como as pessoas conseguem viver fora do propósito. Isso para mim é radical. Entretanto, fora do propósito você perde o sentido. Dentro do propósito você encontra o verdadeiro sentido. Muitas pessoas têm falado assim: eu tenho aceitado a Jesus, eu estou indo para a igreja, agora eu perdi o sentido da minha vida. Agora eu tenho o sentido da minha vida, mas as pessoas falam isso porque ouviram alguém falar isso, que agora tem um sentido pelo fato que ela está frequentando uma igreja. Mas o sentido da vida é muito mais do que frequentar. Frequentar faz parte. E o apóstolo Paulo diz assim que nós não devemos deixar de congregar, devemos congregar. Mas o sentido da vida é quando você começa a contribuir para que as outras pessoas também tenham sentido de vida. Quando você começa a viver só para você mesmo, você não encontrou o seu sentido de vida. Quando as outras pessoas já não te incomodam, você de fato nunca entendeu a história de Deus ao teu respeito. Quando você vive o sentido de Deus, ou o propósito de Deus, ou o sentido da vida de Deus na tua vida, todas as pessoas que vai viver em sua volta terão sentido de vida. Agora, como diz J.B. de Carvalho, toda promessa vem carregada com peso. Toda promessa vem carregada com uma renúncia. Aí quando a pessoa começa a ter o sentido, e o sentido mostra para uma renúncia, as pessoas falam assim: longe de mim ouvir esse discurso. Eu não quero isso para minha vida, não. Viver o sobrenatural tem um preço em se pagar. Viver a história de Deus é você começar a mudar a história da tua cidade, mudar a história da tua família, mudar a história dos teus filhos, mudar a história de quem esteja arrodeado, esteja em sua volta. Você vai mudar a história porque você é uma pessoa que direciona, dá sentido. Agora, o grande problema é que as pessoas pensam que ter sentido de vida é não ter problema. Não, ter sentido de vida é encarar o problema, ter dificuldade, passar por dias de deserto, sim, faz parte. Tudo isso é para nos forjar e para nos ensinar a enxergar de forma correta o propósito de Deus, e não conforme nós queremos ou conforme nós entendemos, mas conforme Deus quer. Por isso você tem que estar atento à voz de Deus, porque Deus, Ele falou no passado, Ele continua falando no presente e Ele vai falar no futuro.
Então muitas pessoas só estão apegadas naquilo que Deus falou, mas não conseguem encontrar a solução. Deus continua falando. Deus vai falar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a tua família. Eu não entrei para fazer uma live ao vivo com pessoas. Eu entrei para deixar essa live gravada, registrada, para deixar essa palavra de Deus. E você que mora aqui na cidade de Cerejeiras, você que mora aqui na região, amanhã nós teremos um culto chamado Quarta com Propósito, onde nós vamos falar sobre esse tema, escrevendo uma nova história. Então você e sua família que mora aqui na região estão convidados para vir ouvir uma palavra de direcionamento para a tua vida, onde você vai sair daqui cheio do Espírito Santo e vai escrever a sua história, ou seja, você vai viver a história que Deus escreveu ao teu respeito. E você vai entender muitas coisas. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe tudo quanto é teu. E viva a história de Deus. Amém? Se você teve dias ruins, vira a página. Deus tem um novo capítulo, com um novo tema. E você, apóstolo Paulo escreveu, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedores. No livro de Deus está escrito, você é mais do que vencedor. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe todos que estão aqui online, Deus abençoe todos que vão ouvir este vídeo depois. Deus abençoe e viva a história de Deus. Um beijo no coração, graça e paz.